Igreja, você pode fechar seus olhos mais uma vez. Amém. Pai querido, obrigado por estarmos aqui, Pai, que a Tua presença continue, Senhor, neste lugar, pois ela é tudo o que precisamos, pois a Tua presença, Senhor, a Tua glória, Senhor Deus, é a única coisa que nós realmente precisamos neste lugar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que nossos corações venham arder em chamas neste lugar hoje por Ti, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória. Que o Teu Espírito Santo seja livre e encontre lugar em cada coração, Pai, que aqui está, Pai, que nós possamos sair daqui, oh Deus, com o peso da Tua glória, sendo carregados pelo Teu amor, pela Tua presença. De maneira como a Tua palavra diz, que seremos transformados de glória em glória. E que nessa noite o Senhor venha continuar essa transformação dentro de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor visite as crianças na salinha. Visite, Senhor Deus, os tios que estarão ali. Tira toda a inquietação, Deus, que eles possam estar ali, ó Deus, com seus coraçõezinhos prontos a aprender mais de Ti, da Tua palavra. Ó Deus, guia, ó Deus, os tios ali da salinha com toda a sabedoria, Senhor Deus, com todo o discernimento e conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, preciso de Ti, Pai. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor Deus me use como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo... Aí eu vou abrir meu celular aqui, está um jogo, que algum pai abriu o celular e está desse jeito. Ô Senhor... Aqui a gente vai ler a historinha de Adão e Eva, aquela parte que a Eva está tendo um diálogo com Satanás. Alguém aí já conversou com o diabo? Trocou umas ideias com ele? Todo mundo. Todos vocês, né? Todos nós. Gênesis, capítulo 3. Eu estava estudando na Bíblia do meu amor. Marquei aqui, peraí. Que a Bíblia dele é boa. Tem uma letra boa, uns estudos lá, é muito legal. Versículo 4, amém? Gênesis 3, 4 diz assim. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Amém? A mulher viu que a árvore era agradável, né? E aqui eu achei esse texto muito ligado a tudo que Jesus ensinou em relação a essa parte que ele fala. Satanás falou, na verdade, Satanás falou algo que Deus já vai falar lá na frente, e depois Jesus falou sempre. Ele falou o seguinte: certamente os seus olhos se abrirão. Existe uma visão espiritual que nós precisamos abri-la para a visão de Deus em nossas vidas. Existe a nossa visão normal, né? Infelizmente existem as pessoas que são cegas. Eu não imagino, né, como deve ser, assim, meu Deus, né? Meu cunhado, ele ficou um tempo cego e como a vida dele mudou. Lógico. Mas nós temos que ter, além da nossa visão natural, que é uma bênção, amém? Imagine que você pode abrir os seus olhos todas as manhãs e ver o sol, ver aquele rastro de avião. Como é que é o nome daqueles aviões que deixam o rastro lá? Esses aí, vocês sabem do que eu estou falando, né? Imagina você ver o arco-íris, ver as coisas, né? Ver as cores. Imagina que tremendo, que já é uma bênção, mas imagina você também ter a sua visão espiritual aberta. Imagina você também poder contemplar com os teus olhos espirituais aquilo que Deus tem para você e para a tua família e para aqueles que estão à sua volta. Quantos querem ter os olhos espirituais abertos aí? Amém? Eu lembrei agora aqui de Paulo. A Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias, não foi? E ali ele teve
um encontro com Deus, onde Deus falou algumas coisas para ele, por que me persegues, né, e tal, todo mundo lembra. E no final dos 3 dias, a visão dele voltou, né? Mas durante aquela cegueira natural, os olhos espirituais deles foram abertos. Então a gente sabe que, por mais que uma pessoa seja cega naturalmente, ela pode ter uma visão espiritual. Amém? A visão espiritual, ela tem a ver com o pecado. Ela tem a ver com a sua busca com Deus e a sua renúncia com o pecado. Amém? Porque aqui fala que quando Satanás falou assim, ó, quando você pecar, os teus olhos vão ser abertos. Estranho, né? Como assim eu vou passar a ver? Aí a gente vai ler agora aqui, Apocalipse 22, 14. Deixa eu só ler aqui, antes de ler Apocalipse, eu vou aqui ler Gênesis 4, versículo 22. Fala assim. Não, é o 3:22, desculpa. Então, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Agora Deus está falando. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome, pois, do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Aqui, depois desse pecado, o homem ele foi condenado a um castigo de que ele não viveria mais eternamente. Certamente você morrerá. Essa foi a ordem que Deus disse. Se você comer, certamente morrerá. E o que a serpente disse? Certamente que você não morrerá. Então, a ideia do diabo, a opinião do diabo era errada, era diferente do que Deus tinha falado. Você não vai morrer, mas certamente ele vai morrer, porque ele não comeu o fruto da vida, da árvore da vida. Agora põe aí, Apocalipse 22, 14. Depois de Jesus, nós sabemos que podemos sim viver eternamente. Nós poderemos sim comer do fruto da árvore da vida. Lá diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Amém? Eu entendo com esse texto que a partir do momento que nós entramos na glória de Deus, que nós vamos viver na eternidade com Deus, nós poderemos comer do fruto da árvore da vida. Mas só poderão comer aqueles que lavam as suas vestes. E o que isso se refere? Aqueles que são perdoados. Aqueles que tiram as vestes de pecado, a imundície, o trapo, né? O trapo do pecado, e se veste como um santo de Deus, né? Coloca vestes de santidade, vestes de louvor. E isso nada mais é do que arrependimento genuíno. Uma vida, dia após dia, em arrependimento. Se convertendo todos os dias. Amém? João 9:32. A palavra de Deus é tão tremenda, né? Vamos ler. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Aqui conta a história de um homem que era cego de nascença. E Jesus foi até ele e botou um cuspizinho na lama, falou para ele se lavar no tanque de Siloé. Ele foi até lá, se lavou e passou a enxergar, e todos ficavam admirados. E esse texto ele fala assim, ó, ninguém jamais ouviu, nunca, no Velho Testamento também não fala de um cego que viu. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Então, aquele era o primeiro milagre de um cego de nascença que voltou a ver. Que voltou a ver não, né? Que começou a ver, que ele nunca tinha visto, né? Que começou a ver. No início desse texto, os apóstolos, né, as pessoas perguntavam, mas quem pecou, Senhor? Quem pecou? Foi esse homem que pecou? Foi os pais dele que pecou? Quem pecou? Por que ele carrega essa cegueira como se fosse uma maldição desde nascença? Que injusto, né? Como é que uma pessoa nasce cega? Por que Deus deixou nascer cego? Quem foi que pecou? Tem que ter alguma explicação. Alguém tem que explicar isso. E Jesus disse, ninguém pecou. Nem ele, nem os pais. Mas isso é para a glória de Deus.
Isso nos faz refletir tanto, mas tanto, sobre várias coisas na Bíblia. E a gente vai viajar nisso, amém? Vamos ler aqui em João 9:39, nesse mesmo capítulo, fala assim: disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí você começa a ficar, o quê? Né? Jesus começa a confundir nossa cabeça, né? Confundir não, porque ele não faz isso. Mas olha só o que ele quer dizer. Se vocês fossem cegos, o que Jesus quer dizer com isso? Se vocês não conhecessem a palavra de Deus. Porque quem estava falando aquilo? Os fariseus. Jesus disse para eles, se vocês não fossem cegos, ou seja, se vocês não conhecessem a palavra de Deus, se vocês não entendessem nada de Bíblia, se vocês nunca tivessem ouvido falar das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, aí sim, vocês não teriam pecado. Mas vocês não são inocentes, vocês sabem. Então, vocês não são cegos. Vocês sabem do que eu estou dizendo. E aí, Jesus disse para eles, então, como vocês dizem que veem, então o pecado de vocês permanece. Então, aquele que conhece a palavra, mas não consegue ver a vontade de Deus, não consegue entender o propósito de Deus e viver longe do pecado, esse é cego. Entenderam? Não é tão difícil, né? Mas a gente começa a entender que Deus, Jesus, ele fala assim, que ele veio para aqueles cegos possam ver, aqueles que nunca ouviram, aqueles que realmente querem arrependimento, aqueles que realmente, sabe, precisam de verdade. Não aquelas pessoas que sabem de tudo, mas finge que não sabe de nada. Vive uma vida como se nunca tivesse ouvido falar de Deus. Nunca ouviu falar de... Não, isso, Deus não se agrada disso. E a pessoa finge que não sabe de nada e vai vivendo e vai levando. Romanos 2, do 1 ao 3, tem um texto que fala que Deus, ele condena as pessoas que normalmente falam para aqueles que têm que fazer, mas não fazem. Coloque aí. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui Deus está falando de uma justiça para aqueles que dizem, ainda condenam, né? Ele fala que você é indesculpável. Todos nós já fizemos isso. Falamos algo contra alguém que praticou alguma coisa, embora nós também praticamos. Embora nós também um dia fizemos, ou talvez está até fazendo. E o texto fala que isso é indesculpável. Uma pessoa que julga, ai, fulano, né? Olha, fulano vive no pecado, que absurdo. Sabe aquela história de Jesus, quando ele fala assim, ó, você olha para o irmão, para o olho do teu irmão e vê um cisco. Mas você não consegue olhar para o teu, que tem uma trave, e limpar. Você não consegue ver os seus próprios erros. Você não consegue entender os princípios de Jesus no geral. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. E é isso, suprimir a verdade é isso. Sabe e finge que não sabe. E eles acabam sendo injustos, acabam não levando a presença de Deus, dizendo que tem a presença de Deus, mas não carregam a presença de Deus. Lembrei agora da palavra tremenda aqui de domingo passado sobre José, não foi? A presença de Deus estava com José, não precisava ficar falando que ele carregava a presença de Deus, porque todo mundo via a glória de Deus. Que palavra, né? Impactante, meu Deus. Então, olha só como que são as coisas. Aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, aí os caras chegaram, vamos matar, vamos apedrejar, e Jesus falou assim, então aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Você tá entendendo? Nós, muitas vezes, precisamos refletir.
se nós realmente, nossos olhos espirituais, para quem somos, se ele está aberto ou se ele está fechado. Nós temos olhado tantas coisas, menos quem nós somos em Deus. O que Deus vê em nós. Aqueles fariseus, eles perguntaram para Jesus, por acaso nós somos cegos? E aí Jesus ele fala que sim, por eles dizer que enxergavam, eles eram cegos. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus, mas praticavam as mesmas coisas, as injustiças, praticavam o que eles mesmos condenavam e não percebiam. Muitas vezes nós fazemos isso. Sabe, quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente recebe Jesus, a gente fica igual o apóstolo Paulo, né? Eu sou de todos o mais pecador. Como assim, Paulo, mais pecador, né? Você fica assim, meu Deus, se aquele homem era o mais pecador. Em Romanos 3, 23, fala-se, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, todos nós, longe de Jesus, nós não somos nada. A única coisa que nos transforma, a única coisa que tem poder de nos fazer ser transformados é Jesus. Somente. Porque sem Ele, nada. Não há restício de bondade em nós. Não há justiça em nós, sem Jesus. E eu coloco o 24 também, Romanos 3, 24. O 23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós só podemos ser justificados por Cristo Jesus, pela graça, amém? Lá em João 17, 22, tem um texto muito tremendo também, que fala, Jesus falando aos seus discípulos, João 17, 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Amém? Ali está falando de glória. Deus, Jesus, ele está dizendo que transmitiu a glória do Pai para os seus discípulos. E ele está dizendo que para que eles sejam um com ele, eles precisavam carregar essa glória. Aí é onde que é muito tremendo. A gente sabe pouca coisa sobre a glória. A gente quase não percebe, a gente quase não toca na glória. Porque a glória é algo espetacular, né? Nós precisamos receber essa glória. Jesus disse, olha, eu vou transmitir para vocês a glória que eu recebi do meu Pai, e nós precisamos ser um, e vocês vão ser um comigo, então eu vou transmitir a glória para vocês. Tem uma palavra que nós conhecemos, que é Shekinah. Quem conhece? Todo mundo conhece, né? É a glória de Deus. E essa palavra traduzida para o grego, ela é doxa. Essa palavra doxa significa opinião. Então, a glória de Deus no grego é como se fosse a opinião de Deus. Olha que interessante. Quando muitas vezes nós deixamos a opinião de Deus de lado, quando nós queremos viver do nosso próprio jeito, longe da palavra de Deus, longe dos mandamentos de Deus, nós passamos a não viver a glória de Deus. Não tem como você viver a glória de Deus vivendo do seu próprio jeito, vivendo com a sua própria opinião, ou a opinião dos outros, ou a opinião de teólogos, ou a opinião de tantas coisas. Por quê? Porque ali não é a opinião de Deus. Então, a Shekinah de Deus, ela só repousa. Ela só vem sobre um povo que está em obediência, caminhando em santidade e em obediência. Por quê? Porque aquele povo se importa com a opinião de Deus. Aquele povo se importa em obedecer sua palavra. Aquele povo se importa em dedicar-se ao que Deus mandou. Isso é muito claro, como Deus ele ama a obediência. Então, a gente precisa entender isso, porque a presença de Deus, ela faz morada, né, a partir do momento que nós nos importamos com a palavra dele, com aquilo que ele diz sobre nós, com a palavra dele para nós, porque a palavra dele é geral, é para todos nós, né? É claro que, né, ele tem uma palavra específica, rema para cada um diferenciado. Você vê que Jesus, ele dizia uma palavra específica para cada pessoa que ele encontrava, não é? Para aquele rico, jovem rico, ele disse o quê?
Você precisa vender todos os teus bens e me seguir. Jesus disse isso somente para o jovem rico, para mais ninguém. Então, existem palavras remas específicas que Deus vai lhe dar para você, especificamente, diretamente para você. Mas existem coisas que a palavra de Deus é um mandamento, né, único para nós. E essa palavra nós temos que nos importar com ela. Então, o que é essa glória? É quando alguém decide viver debaixo da glória de Deus, debaixo de uma obediência, de uma vida firme, de uma vida sólida, debaixo dos mandamentos de Deus. Sem brincar de pensar assim, eu ouvi isso uma vez, mas eu acho que o pastor não estava falando sério. Querendo achar que você não entendeu o mandamento, mas você entendeu. Você já sabe o que é para fazer, né? Então, quando alguém decide viver debaixo desse peso da glória, da presença, quando você decide parar de conversar com o diabo, ouvir a opinião do diabo, às vezes das outras pessoas, porque muitas vezes as outras pessoas têm opiniões que carregam o diabo, não é? Tantas opiniões sobre nossas vidas, e essas opiniões não vêm de Deus. É toda essa ladainha, né, que muitas vezes a gente ouve das pessoas, elas vêm do diabo. Satanás, ele tinha algo para dizer para Eva que era contrário ao que Deus tinha falado. E quantas vezes a gente ouve essa vozinha lá no seu ouvido espiritual? Porque assim como você precisa abrir os seus olhos espirituais, você precisa também abrir os seus ouvidos espirituais. Porque Satanás, ele quer falar e ele fica jogando, né? O tempo todo. Quando nós passamos a ouvir tantas coisas, as vozes do inimigo, as vozes das pessoas, tantas palavras dos outros para nós. Quantos já ficaram, né? Quantos de nós às vezes ficamos magoados com as críticas das pessoas, do que disseram sobre nós? E magoou, com certeza. Mas aquilo é o que Deus fala de você? Porque aquilo pode ser só palavras jogadas do diabo contra você. Só que às vezes aquelas palavras vêm, né, e fica, e você suga. Você suga aquelas palavras. E você começa a acreditar nelas. Sabendo que não é a verdade de Deus sobre você. Você sabe que Deus não fala isso sobre você. Porque você já deixou aquilo lá na cruz. Talvez um dia você até foi. Mas você não é mais. Então você não pode aceitar essas palavras mais sobre a sua vida. Porque quando você aceita tantas pessoas falando sobre você, tantas opiniões, tantas coisas vindo sobre você, te acusando, te falando quem você é, quem você precisa fazer, o que você é. Você vai começar a ficar uma pessoa paralisada. Você vai ficar paralítico espiritualmente, de tanto ouvir essas vozes. Você vai ficar paralisado. É como se fosse um paralítico espiritual, de tanto que ele ouve as outras pessoas. Por isso é tão importante nós termos a glória de Deus, recebermos a opinião de Deus, recebermos a palavra de Deus para nós. Recebermos isso faz com que nós sejamos santos. Essa palavra, essa glória de Deus vai vinda sobre nós, vai transformar a nossa cegueira espiritual. Vai abrir os nossos olhos espirituais. E vai te mostrar quem você é em Cristo. Amém? Aquele cego, até aquele dia, ele era incompleto, não é? A visão dele estava fechada. Assim, muitas vezes, somos nós, antes de receber o toque da glória de Deus, incompletos. Somos cegos. Como é ruim ser cego. Muitas vezes, nós líderes, a gente olha para a história das pessoas e a gente fica pensando, cara, como essa pessoa é cega, não é? Quem é líder aí que já foi visitar uma pessoa várias vezes, deu conselho várias vezes, aí você fica observando se a pessoa vai acatar o teu conselho ou não. Aí a pessoa não acata, mas fica, mas não entendeu, tá cego, essa pessoa tá cega, não entendeu, a gente aconselhou, outra pessoa aconselhou, às vezes você mesmo aconselhou, não sei quantas vezes, e a pessoa não obedece. Não cumpre, segue a opinião dela mesma, a sugestão que vem do diabo no coração dela, ela vai lá e faz. E aí a vida dela fica na mesma. Sempre sendo escravizada pelo diabo, sempre sendo escravizada
não consegue viver a bondade de Deus, não consegue viver o plano de Deus para a vida dela nessa terra. Por quê? Porque ela não deixa Deus agir. Essa pessoa, ela impede o agir de Deus. A glória de Deus não vem sobre desobedientes. A glória de Deus não vem sobre pessoas que não estão se importando com a palavra de Deus. Você está entendendo? Que seria ironia, né? Deus agir numa pessoa que não se importa com ele. Deus não é invasivo, ele não vai invadir, né? Ele não vai, ele precisa de um convite, amém? Lá em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a bondade de Deus, ela já está feita no céu. E ela quer ser feita na terra. Ela já foi planejada, toda ela, para a sua vida inteira. A vontade de Deus já está pronta para você. Lá em Efésios 1:4, Deus diz que Ele te projetou antes da fundação do mundo. Coloque aí. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Você está entendendo? A bondade de Deus, a vontade de Deus para toda a tua vida, ela já estava pronta antes da fundação do mundo. Pense no arquiteto bom, não é não? Um projetador, não sei nem a palavra. Esse nosso Deus não é brinquedo, não. Ele já tinha projetado toda a sua vida, antes da fundação do mundo. A bondade de Deus no céu já está pronta, mas para que ela seja feita na terra, você só precisa alinhar. Sabe, em oração, você não precisa pedir nada para Deus. Ai, Senhor, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero não sei o quê. Você só precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E quando você anda em obediência, em passos de santidade e obediência, você vai encontrando essa vontade de Deus. Está entendendo? E você vai, em oração, você vai conseguindo alinhar. Peraí, Deus me dá. Não, Deus não me deu, então peraí. Não, Deus não quer isso para mim. Então, Deus, qual é a tua vontade para mim? É essa, então tá. Aí quando você vai em obediência, vai caminhando, você vai encontrando. Por quê? Porque a vontade de Deus já está pronta para você. Lá no céu. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. Ela já está pronta para nós. Nós só precisamos tomar posse e entender qual que é essa vontade de Deus. O plano de Deus para nós. O ministério de Deus para nós. Tudo de Deus para nós. O seu trabalho, tudo foi projetado para a sua vida antes da fundação do mundo. E por que a gente fica quebrando tanto cabeça, não é? Quebra a cabeça daqui, quebra a cabeça dali, e trem vai dando errado. Será que você está vivendo em obediência, em santidade? Será que você tem buscado em oração, alinhar a tua vontade com a vontade dos céus? Será? Quando a gente vive debaixo dessas vozes, quando a gente vive debaixo de tanta palavra contrária, nós somos escravizados, nós somos paralisados, nós não conseguimos romper. E aí alguém tem que dar um grito no teu ouvido para tu parar de ouvir essas vozes? Não. Você precisa abrir os teus olhos espirituais. E Jesus, Ele quer fazer isso com todas as pessoas que vêm até Ele. Todas as pessoas que vêm até Jesus. Esse é o desejo de Jesus, é abrir os olhos. É abrir os olhos dessas pessoas. Quantos cegos Jesus curou, não foi? Eu acho que Jesus tinha uma sede assim de curar cego. Tanto cego físico quanto espiritual. Quantos de nós somos cegos espiritualmente? Não abrimos os nossos olhos, ficamos ouvindo vozes dos outros. E aí a gente fica nessa vida paralisada, cego espiritual, escravizado. O que nós precisamos mesmo é ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é entender esse propósito. E é todos os dias em oração. Não é assim, Deus, me dá o projeto aí da minha vida aí, me dá aí, vou anotar aqui. 21 anos vai ser assim, 22, quando eu fizer 30 vai ser assim. Você acha que é assim? Deus vai te dar o projeto assim todinho? Né? Como que é? É uma caminhada, dia após dia. O Senhor vai te mostrando. Você acha que Deus vai te falar tudo? Não é assim. Mas o Senhor, Ele vai te revelando. Com certeza Ele vai te revelando.
Porque eu acho que é o que Ele mais deseja, na verdade, é que nós possamos entender isso, é que nós possamos abrir os nossos olhos e ver isso. Eu estudando essa palavra, eu fiquei muito assim, meu Deus, eu fiquei muito perplexa com isso, que, meu Deus, cara, eu preciso tanto abrir os meus olhos. Quantos precisam abrir os olhos? Amém? João 5:41. Vamos ler até o 44. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Olha o 44. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Você está entendendo como glória tem tudo a ver com a opinião? Olha, como pode crer, vocês que aceitam a opinião uns dos outros e não procuram a opinião que vem de Deus? A palavra traduzida do grego é muito interessante, né? A opinião de Deus, doxa. Eu fiquei, cara, é muito interessante. A glória de Deus só vem sobre um povo que teme a Deus. A glória de Deus, ela só vem quando nós realmente aceitamos aquilo que Deus fala para nós. Amém? Lá em Isaías 43, 21. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Tem outra tradução que diz que é para a glória dele. Que um povo, Deus fala que Ele fez um povo que é para o louvor dele. Nós fomos criados para a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. A Bíblia diz, lá em João 1, fala que... João 1 mesmo, fala que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. É mais um pouquinho, mas resumindo, né? O verbo era Deus. Jesus, ele se fez carne em nosso meio. O verbo era Jesus. Jesus se fez carne em nosso meio. Então, a glória de Deus, que é Jesus, a glória de Deus se manifestou em carne, aqui em nosso meio. E a opinião de Jesus se manifestou em nosso meio. A glória de Jesus se manifestou na terra. Tudo que Jesus viveu, Ele provou para nós, Ele nos mostrou que é possível viver uma vida nessa terra, vivendo debaixo da glória de Deus. Vivendo a vontade de Deus, fazer toda a vontade de Deus. É possível você viver toda uma vida debaixo dessa vontade. Todas as palavras de Jesus. Quando você lê aqui o Novo Testamento, tudo que Jesus diz sobre todos os temas, é a palavra final. É o que vale. É essa opinião é que você precisa acreditar. As pessoas querem mudar até a Bíblia, não é verdade? Tantas pessoas aí querendo mudar a Bíblia. Teólogos que querem ter interpretações mirabolantes que nem... E aí começa aquele conflito. A palavra de Jesus é a palavra final. É aquela que vale para você. Você está entendendo isso? A palavra de Jesus é aquela que nós temos que acreditar. É aquela que nós temos que obedecer. Eu estou na dúvida. Eu não sei o que eu faço. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia que Deus vai clarear a tua mente. Faz isso. Depois você me conta. Porque a palavra de Deus, ela tem algo para você em qualquer tema. Qualquer tipo de assunto que você pesquisar, você acha. E a palavra de Jesus, ela é a melhor palavra. É a palavra de Deus. Porque Ele se fez carne. A glória de Deus se fez homem em nosso meio. E nós podemos viver tudo isso. Nós temos facilidade em entender, em saber qual é a vontade de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Aí eu digo, leia a Bíblia. E a pessoa lê? Aí fica, mas eu não sei a vontade de Deus para mim. Leia a Bíblia. E o bendito não lê. Ele quer que eu diga para ele, eu não sou Deus. Eu não vou falar para você, eu não sei.
É você que precisa ler, você que precisa ter fome e sede da palavra de Deus, receber essa transformação de glória em glória. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados de glória em glória. Por quê? Lembra daquele texto lá de Jeremias que fala do vaso do oleiro? Que é bem forte. Que a gente, quando vive aquilo, não acha essa palavra nada bonita. Quando você é quebrado, quando você tem que ser refeito. Alguém já foi refeito aí? Alguém já passou por esse massacre do oleiro? A gente não gosta. De jeito nenhum. Mais dói, mais dói, mais dói. Mas é necessário. E quando a Bíblia diz assim, ó, que vamos ser transformados de glória em glória, significa que a gente vai passar por esse oleiro. E aí a gente vai ser transformados todos os dias de glória em glória. Porque nós vamos carregar a palavra de Deus. É como se nós vamos caminhando para o céu, caminhando para a eternidade. Jesus falou que nós temos que ser perfeitos enquanto caminhamos para a santidade. É estranho, né? Porque você pensa assim, como assim eu vou caminhando para a santidade, para a eternidade, mas eu preciso ser perfeito? Não parece contraditório? Ué, se eu estou caminhando para a santidade, então eu não sou perfeito, não é verdade? Só que Deus, Ele quer, que, como Ele já projetou todo o nosso futuro em Deus, nós seremos perfeitos na glória. Mas Ele quer que nós caminhamos, dia após dia, sendo transformados em santidade, em perfeição. A santidade é a glória de Deus que nos faz ser dessa forma, porque de outra forma é impossível. Nós não vamos conseguir caminhar até a eternidade em santidade, buscando o quê? A perfeição, sendo perfeito. Você olha assim, você olha para o seu estilo de vida, você fica, meu Deus, tem que mudar tanta coisa. É ou não é? Você fala, Jesus amado, Deus está me tocando aqui. Como eu tenho que ser transformado de glória em glória? Como é que nós somos transformados, queridos? A partir do momento que você recebe essa palavra aqui, dentro de você. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram um encontro com a palavra, com o verbo. Por isso as vidas delas foram transformadas. E é isso que você precisa. Eu me torno muito melhor a partir do momento que a glória de Deus começa a trabalhar em mim. A Bíblia diz que quando somos transformados, né, nessa glória, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, nós vamos sendo aperfeiçoados como na estatura de Cristo. Olha só, na estatura de Cristo. Sabe, essa estatura você vai, com certeza, mudar o ambiente em que você vive. Com certeza, dentro da sua casa, as coisas vão ser mudadas. Por quê? Porque ali habita a glória de Deus. É impossível o ambiente que você vive não ser diferenciado. Porque você está ali. É certo a gente dizer que nós temos que ter esse poder. É certo que nós temos que estar nos lugares e as pessoas têm que perguntar para a gente. O que passa? O que é que você come? O que é que você faz? Eu preciso saber, eu quero ficar perto de você. As pessoas precisam ver essa glória em nós, esse poder, essa coisa do futuro, essa glória da eternidade. Sabe? O poder, o sobrenatural. Pronto, o sobrenatural, que não é explicado. As pessoas precisam ver isso em nós. Quando somos transformados de glória em glória, a gente vive debaixo do peso da glória. É algo sólido, é algo firme, é algo que não é variável, sabe? É algo firme, é algo muito concreto. E as pessoas veem isso claramente. Não é a opinião dos outros sobre nós, é a opinião de Deus sobre nós, e a gente não está nem aí para o que os outros vão dizer. E aí as pessoas elas precisam ver. Se elas não veem, elas precisam ver. Existe alguma coisa que está faltando. Se as pessoas não veem, se elas não falam. Se elas não... Sabe, queridos, Jesus ele andava cercado de multidões. E em seguida os apóstolos também. Todos aqueles que receberam esse encontro com Jesus. Todos aqueles que receberam a palavra de Deus, a glória de Deus sobre si. Eles não andavam mais sozinhos.
Aonde eles iam, a glória se manifestava. Você vê todos os profetas. Elias ia num lugar, caía fogo do céu. Ia num lugar, parava de chover, depois voltava a chover. Eliseu também. É tanto milagre, né? Tanta glória, tanta coisa que você fica vendo acontecer na vida dessas pessoas que carregavam isso. Então nós também precisamos. Você está entendendo? Amém? E nós vamos ter que representar essa glória. Alguma coisa tem que acontecer, né? E isso aí é o Evangelho de Deus que faz em nós. O Evangelho faz essa transformação. É o Evangelho. De fato, o Evangelho puro. Sem enganação. Amém? Nós temos vivido esse Evangelho, essa verdade. Nós temos vivido. Nós temos buscado essa glória. Nós temos buscado ser parecidos com Jesus. Andar com Jesus. Nós temos andado com Jesus. Nós podemos representar a glória de Deus aonde a gente vai. Lá em Mateus 5,14, Jesus está falando do sal da terra e a luz do mundo. E ele fala assim que a luz não pode ser colocada debaixo da cama. A luz tem que ficar acesa no lugar alto. Nós que carregamos a glória de Deus, carregamos essa luz, que é Jesus, nós não podemos ficar escondidos. Nós precisamos acender essa luz, para que as pessoas vejam essa luz. E o que essa luz vai fazer? Vai trazer o quê? Vai abrir os olhos das pessoas. Vai tirar a cegueira das pessoas. Quando você começar a clarear, trazer essa luz, as pessoas vão começar a falar, essa palavra que você me disse, transformou a minha vida. A luz, a palavra de Deus vai trazer essa luz sobre as pessoas. E elas vão começar a ver. E elas vão começar a abrir os olhos delas espiritualmente. Quem quer isso? Amém? A gente falar e os olhos das pessoas se abrirem. Como é tremendo isso, meu Deus. E Jesus disse, não pode ficar debaixo da cama. Você precisa ser essa luz, você não pode se esconder. Nós temos que representar essa glória nessa terra. As pessoas vão ser atraídas de uma maneira que você vai levar tanta vida para essas pessoas. Você vai levar essa luz, você vai levar essa palavra, você vai levar a libertação, você vai levar a cura. Através dessa luz, amém? Isaías 61 fala, dispõe-te e resplandece. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém? A glória do Senhor quer raiar, quer brilhar sobre você. Que ela quer fazer os olhos se abrirem, era o que Jesus fazia. As pessoas precisam ver o poder, o sobrenatural, o curioso. Eu sempre estou lembrando agora do testemunho do pastor Anderson. Mas não, esse teu pagamento aí não... Como é que é a palavra? Não bate. Eu achei maneiro demais esse testemunho dele. Não bate. É isso, as pessoas precisam ver o que é curioso. Como assim? Você tem isso? Como que você pode ter isso? É tremendo, não é? É isso, é o curioso, é o sobrenatural, é o que o homem não explica. É o que as contas não batem. É o que a matemática não calcula. As pessoas têm que ver isso em nós. A glória de Deus em nós. O sobrenatural. Sabe, gente, pessoas que vivem sobrenatural de Deus, elas são pessoas, como diz a Bíblia lá, Elias era homem, como é que é a palavra? Estava debaixo, né, das mesmas tentações que nós. Sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida. Sabe, queridos, é a mesma coisa, não é? As pessoas que vivem o sobrenatural de Deus, a diferença é que elas querem a glória de Deus. Elas entram para buscar a Deus
Não por algo que Deus vai dar, mas é por Ele. A única diferença é essa. A única. Quem vive o sobrenatural de Deus, ele quer a glória de Deus. Ele quer somente a presença de Deus. No dia que você aprender a entrar no seu quarto, a viver a intensidade de buscar a glória de Deus, só porque você quer a presença de Deus, você vai ver como o sobrenatural de Deus vai te alcançar. A bênção de Deus vai te alcançar. Porque você, quando carrega a glória de Deus, você não precisa de mais nada. Você está completo. Os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, a ideia chega. O trabalho chega. Tudo chega. Aquilo que estava fechado se abre, você nem entende. Como assim? Ontem eu tentei, não consegui. Hoje eu tentei, deu certo. Tudo começa a dar certo. Tudo se abre quando a glória de Deus está sobre a tua vida. Amém? O sobrenatural de Deus vem através do poder do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos dá isso. Esse poder, o poder do Espírito Santo, ele apaga o poder do inimigo. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se há poder de Deus na tua vida, o poder do maligno, nada vai te atingir. Porque o poder do Espírito Santo quebra as cadeias. Quebra todas as cadeias. Assuma, sabe, a opinião de Deus. Carregue a glória de Deus. E o Senhor, Ele quer que a glória dEle invada em toda a terra, em todos os lugares. O Senhor quer que você seja essa pessoa que leva a glória de Deus em cada canto que você vai. Amém? Deus, Ele vai te levar a lugares. Deus, Ele vai te abrir portas aonde o poder do diabo é operante. Para quê? Porque você vai levar o poder de Deus. E o poder de Deus apaga o poder do inimigo. Amém? Então, talvez você vá entrar em lugares que você não vai entender por que Deus me colocou neste lugar. Porque você carrega o poder de Deus. Então, ali, você vai conseguir apagar todos os planos do diabo. Você vai destruir, amém? Esse poder do Espírito Santo que Ele vai te dar, queridos. Esse poder não é aquele poder de dominar. É o poder de servir. É o poder de ajudar, de levantar. Amém? É o que Jesus ensinou. E hoje em dia, talvez isso seria também contraditório nos dias de hoje, né? Porque hoje é liderança. Você tem que estar, né, no topo. É aquela coisa que você vai ser servido. Jesus disse, não, você vai servir. É isso, amém? Lá em Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Êxodo 40, 34, diz assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você está vendo como a glória de Deus é algo tão forte? Ela tem um peso. Então, ninguém conseguia entrar lá, porque a glória de Deus enchia o tabernáculo. A nuvem estava sobre aquele lugar. E Moisés não podia entrar lá. Essa é a glória de Deus. É algo sobrenatural. É espantoso. Muitos estamos tão acomodados com o natural. A verdade é que nós estamos tão acostumados, tão acomodados, tão esquecidos do que é a glória de Deus, que vamos vivendo o natural, sem perceber o que perdemos, o que estamos perdendo, em viver o sobrenatural de Deus. A glória do Senhor enchia aquele lugar. A glória de Deus transbordava. Como eu falei, a glória de Deus, ela vem sobre aqueles que andam em obediência, sobre aqueles que andam em santidade. Existe uma diferença de unção e glória. A unção
é aquela que resolve problemas. Quando você tem a unção, você vai lá, unge. Lá em Isaías fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para ungir, né? O Espírito de Deus me ungiu. Para quê? Pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, consolar os que choram. Então a unção de Deus está sobre nós para resolver problemas, para quebrar as cadeias daqueles que estão algemados, aqueles que estão escravizados. Quanto mais problema, quanto mais você tiver, mais problema você vai resolver. Tá entendendo? Então a glória de Deus, ela vem depois. Ela vem afirmando aquele momento de unção. Aquele paralítico da porta de Formosa lá, em Atos 3. A Bíblia fala que Pedro e João estavam indo para o templo, na porta do templo tinha um paralítico, pedindo esmolas. Todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas. E aí, quando deu de cara com Pedro, Pedro disse para ele, olha, nós não temos prata e ouro, mas nós carregamos algo, a glória de Deus. Nós podemos transformar a tua pobreza, a tua doença. Nós temos algo muito melhor do que você está pedindo. Nós temos algo que Jesus nos deu. É a glória de Deus que transforma. É a glória de Deus que faz você sair de uma pobreza e coloca você numa outra posição. Sabe, é uma reversão. A glória de Deus faz com que você faça isso. Você pode reverter a situação. E aí ele disse, olha, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Um cara que tinha que ficar na porta do templo pedindo dinheiro, com certeza ele era pobre. E ali ele passou a ter saúde, pernas boas para ir trabalhar. Ali ele passou a carregar a glória de Deus. Aquele cego que foi curado, desde nascença, ele começou a carregar a glória de Deus. Ele era o testemunho vivo da glória de Deus. Porque Jesus disse isso. Ele não pecou. Ele está cego para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Ele vai ser curado para carregar o testemunho, para carregar a glória de Deus. Às vezes nós vivemos isso e não entendemos. Por que eu estou vivendo isso? Você está vivendo o testemunho lá da frente. Você só precisa entender que você está vivendo o testemunho que você vai contar amanhã. Não pecou, querido. Nem tudo foi pecado. Às vezes você só vai contar isso amanhã. E eu estava falando isso para uma mulher que estava vivendo uma situação tão terrível. E eu falei para ela assim, ó, você consegue enxergar você contando isso amanhã? Eu já estava querendo levar ela para um outro nível. Ela, para falar a verdade, eu não consigo ainda não. Porque a situação é tensa, né? Mas eu já consigo ver. E eu estava tentando abrir os olhos dela para que ela também possa ver. Isso que você está vivendo é tão doído, mas você vai contar isso amanhã. Vai ser o seu testemunho. Mas é tão triste, é tão duro e tão angustiante que ela também ainda não consegue ver. Mas ela vai conseguir. E eu vou dizer para vocês depois quem é. Lá em João 9, lá na história do cego, a glória de Deus passou a perambular as ruas através daquele homem. Aquele homem, onde ele ia, ele contava. E eles começavam, mas dá a glória a Deus. Eu acho engraçado essa parte, dá a glória a Deus. Os fariseus diziam para ele, né? Dá a glória a Deus. Era como se fosse uma tradição deles, né? Mas como assim, quem te curou? Ah, mas ele é pecador, quem é ele? E ele dizia, eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu não enxergava e agora eu vejo. Eu só sei que eu carrego a glória de Deus em mim hoje. E ele passou a ser o testemunho, andando nas ruas. Ele carregava a glória de Deus por onde ele ia. Ele teve os olhos dele abertos. E aqueles fariseus eram cegos, porque estavam no mesmo ambiente, mas não conseguiam ver a presença de Jesus. Não conseguiam, não receberam, não puderam ver. Eu oro para que nós não sejamos como eles, para que nós possamos ser como o cego que passou a enxergar.
Não como os fariseus que tiveram a chance de abrir os olhos, mas na verdade eles ficaram mais cegos ainda, né? Amém, queridos? A glória, ela vai vir quando nós passarmos a entender que é para o testemunho. Essa glória não é para que a gente seja orgulhoso, seja altivo, seja soberbo, mas é quando você entender que é justamente para ser o testemunho. Toda a presença de Deus carregada na tua vida não é para se exaltar, muito pelo contrário, é para você servir os outros, é para que você possa transbordar essa glória por onde você for, para que ela seja manifesta em todas as nações, aonde você for, para que você carregue esse testemunho do que Deus fez, do que Deus tem feito. Amém? E algo que eu achei tão forte, tão tremendo nessa palavra, é que aqueles fariseus, eles não podiam entender, eles conheciam a palavra, mas eles permaneciam na cegueira. Foi isso que, assim, mais queimou no meu coração. Porque é o que nós vemos muito hoje em dia. É o conhecimento, a verdade suprimida, né? Como a gente leu lá em Romanos 1:18. Conhecem, mas não querem viver. Querem permanecer cegos. Eu quero que você feche os seus olhos hoje. E que você clame a Deus e você peça a Ele: Senhor, eu não quero ser este cego. Eu quero que os meus olhos espirituais se abram. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, para que o engano do diabo em nossa mente seja desfeito. Para que os nossos olhos entendam, vejam, Deus, a Tua vontade, a Tua glória. Ah, Senhor, quando vier a Tua glória. Ah, Senhor Deus, quando o céu se rasgar sobre nós. Quando pudermos, Senhor, adentrar o Santo dos Santos. Eu quero que você tenha esta visão. Eu quero que você comece a ter essa visão de você buscando a Deus pela fome e sede da sua glória. Aquele homem era cego de nascença. Ele carregava uma maldição ali sobre ele. Eu não sei o que você carrega sobre a sua vida desde que você nasceu. Mas o Senhor quer mudar a sua sorte hoje. A palavra do Senhor diz: eu é que sei pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. E Ele fará mudar a vossa sorte. O Senhor quer transformar a tua vida de glória em glória. Que a santidade venha penetrar, sabe, lá no profundo do teu ser. Que a santidade venha penetrar nos mínimos detalhes da tua vida. Que a glória de Deus, a opinião de Deus, a presença de Deus venha ser o mais importante para você. Que ela venha pousar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua célula. Que a glória de Deus venha a ser manifesta. Para que a luz de Deus brilhe através da sua vida. Para que esta luz não fique debaixo da cama, mas para que ela possa ser colocada nos lugares de destaque e que os olhos das pessoas se abram através dessa luz. Oh Deus, em Teu nome, Senhor, eu te peço, ó Deus, transforma-nos de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Faz-nos ver, Senhor, faz-nos ver. Abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Clame ao Senhor nesta hora. Oh, Pai, quantos de nós fomos cegos, suprimindo a verdade, Senhor, conhecendo a Tua verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, abre, Senhor. Traz em nós o genuíno arrependimento, Senhor. Traz em nós, Senhor, a Tua glória. Se você anseia, se você deseja pela glória do Senhor, coloque-se de pé.
E peça ao Espírito Santo, peça perdão ao Espírito Santo por tê-lo afastado da sua vida, por tê-lo apagado. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, oh Pai. Peça ao Espírito Santo, enche-me, Pai. Enche-me, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Transforma as nossas vidas, porque eu quero viver a Tua vontade na terra como ela é no céu. Eu quero, Senhor, alinhar o meu desejo com o céu. Eu quero, Espírito Santo. Querido, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Fala: Espírito Santo, eu não quero mais perder tempo da minha vida, mas nem um segundo, longe da glória, da presença, da manifestação, da luz que vem do Senhor. E eu te digo, querido, dispõe-te e resplandece, que vem a luz, ela vem raiando. Dispõe-te, coloque-se de pé e busque essa glória, busque esta presença. Espírito Santo, vem, Senhor. Quebrante teu coração, querido. Oh Deus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Sim, Senhor. Nós expulsamos a tua glória, expulsamos da nossa casa, expulsamos a tua glória da nossa igreja, expulsamos pelas nossas decisões. Oh Espírito Santo, vem com a tua glória, Senhor. Precisamos carregar a tua glória, Pai, a tua presença. Oh Deus, muda o nosso caráter. Oh Deus, quebra-nos como um vaso, como oleiro, quebra-nos e faça-nos de novo, Senhor. Oh, xaralabaxere cantaremanas, transforma-nos, transforma-nos. Oh, xaralabaxere cantaremanas. Abra, Senhor, abra os olhos nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, faz-nos ver, Jesus. Quando você se encontra com Jesus, os seus olhos são abertos. Oh Jesus, vem neste lugar, Senhor. Habita em nós. Habita em nós, habita em nós. Flua, Deus, flua com liberdade em nós. Oh Deus, Espírito Santo, que a unção que quebra o jugo venha neste lugar, Senhor, porque precisamos da tua unção, Senhor. Precisamos arrumar a casa, precisamos deixar tudo limpo para que a tua glória venha. A glória não vai vir na casa suja. A glória não vai arrumar, tirar o lixo. A glória, ela vem quando ela encontra um ambiente de santidade. A glória, ela só vem quando há um coração puro, passado pelo fogo. Oh, renova-nos, transforma-nos, devolva. Resplandece. Erga a tua cabeça, erga os teus olhos e veja a luz vindo sobre
sobre ti. Querido, que deixou a palavra de Deus de lado, deixou a glória de Deus de lado, não se importou mais com a opinião de Deus e fez aquilo que você mesmo quis fazer. Hoje é o dia de você voltar aos pés da cruz. Volte aos pés da cruz. Volte aos pés da cruz nessa noite. E diga: Senhor, eu me importo com a tua opinião sobre mim. Eu me importo com a tua opinião, o teu projeto, Pai, para a minha vida. E eu quero viver. Então hoje é um dia de decisão, onde você vai escolher: Senhor, eu quero carregar ou não a tua glória. Peça, devolva a glória, Senhor. Talvez você mesmo expulsou a glória de Deus da sua vida. E hoje você está aí se recordando desse dia onde você deixou a glória de Deus ir embora. Ou talvez você nunca conheceu essa glória. Eu quero te convidar, querido, que você venha pedir, que você que anseia por isso. O que Deus mais quer é te dar essa glória. O que Deus mais quer é que você leve a presença dEle com você. O que Deus mais quer é que você deseje essa glória. E se você a pedir, se você a desejar, Ele vai te dar. Se
você buscar com intensidade, Ele vai te dar. Buscar-me-eis e me encontrareis. Se você me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu quero convidar você que está se sentindo confuso. Talvez você fala, eu estou com os meus olhos embaçados. Vem até aqui para que eu possa orar por você. Os líderes, os pastores, venham orar por você. Talvez você está aí na sua mente confuso e você não consegue entender nada o que está acontecendo na sua vida. Você está longe da glória de Deus. Você não sabe porquê, como voltar. Você que precisa tocar na ponta do altar para que os teus olhos se abram. Você que entende hoje, precisa que os seus olhos sejam abertos. Venha até a ponta do altar, toque neste lugar. Oh, Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor. Vem, Espírito Santo. O Senhor quer pegar você, querido, pela tua mão. Ele quer te conduzir ao novo caminho. Você precisa deixar que Ele te guie. Deixe de andar sozinho, querido. Para de andar sozinho. Deixe o Senhor te guiar, pegar na sua mão. Para de andar sozinho. Ei, acorda. Para de andar sozinho. O Senhor quer te guiar. Para de ficar andando cego nesse mundo. Chega de cegueira espiritual. Chega disso, querido. Venha até o altar e diga: Senhor, eu anseio em andar contigo. Eu anseio em tocar na tua glória. Eu anseio que o Senhor conduza os meus passos. Eu anseio que o Senhor conduza as minhas decisões. Oh, querido, venha até o altar.